E aí, galera, tudo beleza? Aqui é o Lucas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai embarcar numa jornada épica, uma verdadeira maratona por esse nosso Brasilzão continental. Sabe qual é a pauta? Vamos falar sobre o melhor e o pior de cada um dos 26 estados e do Distrito Federal. Sim, você ouviu direito. Eu sei. É uma missão quase impossível, mas alguém tinha que fazer, né? A ideia aqui é mergulhar nas curiosidades, nas características mais marcantes, naquilo que faz cada cantinho do Brasil ser único, tanto para o bem quanto, digamos, para o não tão bem assim. Mas antes que a galera do mimimi já comece a afiar as garras nos comentários, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Este vídeo é puramente para entretenimento. É uma grande brincadeira, uma forma divertida de a gente conhecer um pouco mais sobre a cultura e as peculiaridades de cada lugar. O objetivo não é, de forma alguma, ofender ninguém, nenhuma cidade, nenhum estado, nenhum brasileiro. Pelo contrário, a gente vai celebrar a nossa diversidade, que é o que faz o Brasil ser esse país absolutamente incrível. Então relaxa, pega a pipoca e vem comigo nessa viagem. Vamos explorar desde a Amazônia até o Pampa, passando pelo sertão, pelo cerrado e pelas praias paradisíacas. Cada estado tem sua joia da coroa e também aquele calcanhar de Aquiles, aquela coisinha que todo mundo que mora lá reclama, mas com aquele carinho de quem ama sua terra. Então, se preparem para descobrir fatos que talvez vocês não conheçam, rir de alguns estereótipos, que a gente vai tratar com muito respeito, prometo. E no final, ter ainda mais orgulho da riqueza cultural do nosso país. Bora começar essa doideira? Então, solta a vinheta. Começando em ordem alfabética, porque eu sou uma pessoa organizada, às vezes, vamos para o Acre. O ponto positivo, a joia do Acre, sem dúvida, é sua riqueza histórica e paleontológica. Galera, não é piada. O estado é um verdadeiro paraíso para quem curte fósseis. Lá foram encontrados vestígios de animais gigantescos, como o purussauro, um jacaré pré-histórico que faria qualquer crocodilo de hoje parecer uma lagartixa de banheiro. É um lugar com uma conexão profunda com a história do nosso planeta, com a floresta amazônica pulsando vida e segredos milenares. É um tesouro nacional que precisa ser mais valorizado e conhecido por todos nós, muito além das piadas sobre ele não existir. Agora, vamos para o calcanhar de Aquiles, o ponto negativo. E aqui, muitos acreanos vão concordar comigo: o isolamento. O Acre fica literalmente no cantinho do mapa do Brasil. E isso complica muita coisa. O custo de vida pode ser mais alto porque muitos produtos precisam viajar milhares de quilômetros para chegar lá. Passagens aéreas? Geralmente uma facada no rim. Essa distância geográfica acaba criando uma sensação de isolamento do resto do país, o que é uma pena, porque é um lugar com uma cultura riquíssima e um povo super acolhedor. Então, o lado ruim é essa logística complicada que afeta o dia a dia de quem vive nesse estado incrível. Partindo para Alagoas, o nosso Caribe brasileiro. E o ponto positivo é tão óbvio que chega a ser covardia: as praias. Meu amigo, que litoral é aquele? Maragogi, São Miguel dos Milagres, Praia do Francês. As águas são cristalinas, mornas, de um tom de azul e verde que parece pintura. É um cenário paradisíaco, um convite constante para relaxar e esquecer da vida. A estrutura turística é fantástica, com resorts incríveis e passeios de jangada que te levam para piscinas naturais cheias de peixinhos coloridos. É sem dúvida um dos destinos mais bonitos do Brasil e do mundo, um verdadeiro orgulho nacional que atrai gente de todo canto. Por outro lado, o ponto negativo de Alagoas, infelizmente, é uma questão mais séria e que assombra o estado há décadas: a desigualdade social e a instabilidade política. Enquanto o litoral brilha com resorts de luxo, o interior do estado ainda enfrenta muita pobreza e falta de infraestrutura. Além disso,
A política alagoana é historicamente conhecida por ser, digamos, conturbada. Trocas constantes de poder, escândalos e a influência de poucas famílias acabam atrapalhando o desenvolvimento pleno do estado. É um contraste triste ver um lugar com tanto potencial natural e belezas incríveis ainda lutando contra problemas sociais e políticos tão profundos. Chegamos no Amapá, o estado onde você pode ter um pé em cada hemisfério. O ponto positivo mais marcante do Amapá é exatamente esse: sua localização geográfica única, cortado pela linha do Equador. Em Macapá, a capital, existe o monumento Marco Zero, onde você pode literalmente tirar uma foto com um pé no hemisfério norte e outro no hemisfério sul. É uma experiência muito louca e simbólica. Além disso, o estado tem uma natureza exuberante, com o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, a maior reserva de floresta tropical do mundo. É um lugar de extremos, de uma riqueza natural e geográfica que poucos lugares no planeta podem oferecer. Mas, falando em extremos, o ponto negativo que marcou o Amapá recentemente e que reflete um problema crônico é a sua infraestrutura energética precária. Quem não se lembra do apagão de 2020, que deixou a maior parte do estado no escuro por semanas? Foi uma crise humanitária terrível que expôs a fragilidade do sistema. Essa dependência de poucas linhas de transmissão e a falta de investimento em infraestrutura básica não só causam perrengues gigantescos como esse, mas também dificultam o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população. É inadmissível que um estado com tanta riqueza natural sofra com a falta do básico. Agora, vamos para o gigante Amazonas, o coração da maior floresta tropical do mundo. E o ponto positivo, obviamente, é a própria floresta amazônica. Gente, não é só mato, é o pulmão do mundo, uma biodiversidade que a nossa mente nem consegue compreender, com rios que parecem mares, como o Rio Negro e o Solimões, que se encontram mas não se misturam, criando um espetáculo da natureza. A cultura dos povos ribeirinhos e indígenas é de uma riqueza imensa. Visitar o Amazonas é uma experiência transformadora. É se sentir pequeno diante da grandiosidade da natureza e aprender sobre um Brasil profundo e essencial que todo brasileiro deveria conhecer. O ponto negativo, muito parecido com o do Acre, mas em uma escala ainda maior, são as distâncias e a logística. O Amazonas é gigantesco e a maior parte do transporte é feita por barcos, o que pode levar dias ou até semanas. Manaus é uma metrópole no meio da floresta, mas para sair de lá para qualquer outro grande centro do Brasil, ou você encara um avião caro ou uma viagem de barco interminável. Essa dificuldade de locomoção e integração com o resto do país encarece tudo, dificulta o acesso a serviços e cria um desafio constante para o desenvolvimento de outras áreas econômicas além da Zona Franca de Manaus. É o preço de guardar o maior tesouro natural do planeta. Paí, chegamos na Bahia, terra do axé do acarajé e de uma energia que não existe em nenhum outro lugar do mundo. O ponto positivo da Bahia é, sem a menor dúvida, a sua cultura e a alegria do seu povo. É o berço do Brasil, um lugar onde a história está viva em cada esquina de Salvador, no Pelourinho, nas igrejas de ouro. A música, a culinária, as festas populares como o Carnaval, tudo na Bahia é intenso, colorido e contagiante. O baiano tem um jeito único de levar a vida, com um sorriso no rosto e uma hospitalidade que te faz sentir em casa. A Bahia não é só um estado, é um estado de espírito. Agora, o ponto negativo, e muitos baianos vão rir e concordar, é o famoso ritmo baiano. Às vezes, as coisas demoram um pouquinho mais para acontecer. Aquele calma mainha que é tão charmoso pode ser um pouco frustrante quando você precisa resolver algo com urgência. A burocracia pode ser mais lenta. Um serviço pode demorar mais do que o esperado. Não é por mal, é cultural. É o lado B daquela tranquilidade toda.
Enquanto para o turista isso é parte do charme para quem mora e precisa de agilidade no dia a dia para os negócios, essa lentidão pode ser um verdadeiro desafio. Mas no fim, até na hora de reclamar o baiano dá um jeitinho de fazer isso com um sorriso. Arriégua, macho. Chegamos no Ceará, a terra do sol, do vento e do humor. O ponto positivo do Ceará é uma combinação imbatível, suas praias espetaculares e o humor do seu povo. O litoral cearense é um paraíso dos ventos, perfeito para kitesurf e windsurf, com lugares icônicos como Jericoacoara e Canoa Quebrada. E o povo? O cearense parece que já nasce com um diploma em comédia. É uma fábrica de talentos do humor, como Chico Anísio, Renato Aragão, Tom Cavalcante. A capacidade de rir da própria desgraça e de transformar qualquer situação em piada é uma marca registrada que torna a convivência com eles uma delícia. Por outro lado, o ponto negativo é uma realidade dura e histórica que contrasta com a alegria do povo. A seca. O sertão cearense sofre com longos períodos de estiagem, um desafio secular que castiga a agricultura, a pecuária e a vida de milhares de pessoas. Apesar de grandes obras, como a transposição do Rio São Francisco e da incrível resiliência do povo sertanejo, a convivência com a falta d'água ainda é um drama que define a vida em muitas partes do estado. É uma luta constante e desigual contra a natureza, que moldou a identidade forte e guerreira do cearense, mas que também traz muito sofrimento. Aterrissando agora no coração do poder, o Distrito Federal. O ponto positivo do DF é inegável, sua arquitetura e planejamento urbano. Brasília não é uma cidade que simplesmente cresceu, ela foi projetada, sonhada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. É um museu a céu aberto, com monumentos icônicos, o céu mais lindo do Brasil, quem é de lá garante. E uma organização em superquadras que, apesar de confusa para os visitantes, oferece uma qualidade de vida incrível para os moradores, com muito verde e tranquilidade. É um lugar único no mundo, patrimônio cultural da humanidade e um símbolo da modernidade brasileira. O ponto negativo, e esse é quase um consenso nacional, é a bolha política. O DF é o centro das decisões do país. E isso cria um ambiente um tanto quanto artificial, desconectado da realidade do resto do Brasil. O custo de vida é altíssimo, impulsionado pelos altos salários do funcionalismo público. A atmosfera é carregada de política, poder e, infelizmente, corrupção. Para muitos brasileiros, Brasília é sinônimo dos problemas do país. Um lugar onde se decide o destino de 200 milhões de pessoas, mas que parece não sentir na pele as dificuldades que o próprio povo enfrenta. É a capital de todos, mas que às vezes parece não pertencer a ninguém. Hora de falar do Espírito Santo, o estado que muita gente esquece no mapa, mas que tem muito a oferecer. E o ponto positivo, para começar uma briga saudável com os baianos, é a moqueca. A moqueca capixaba, feita na panela de barro, sem azeite de dendê e sem leite de coco, é uma iguaria divina, um patrimônio cultural do estado. Além da culinária, o Espírito Santo tem uma geografia privilegiada, com praias lindas como Guarapari e montanhas charmosas como Domingos Martins, a Suíça capixaba. É um estado compacto, organizado e com uma economia forte, um pequeno gigante escondido no sudeste. O ponto negativo, e os próprios capixabas sentem isso, é uma certa crise de identidade ou invisibilidade no cenário nacional. O Espírito Santo fica espremido entre gigantes como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, e acaba sendo ofuscado por eles. Muita gente de fora não sabe apontar as principais cidades, os pontos turísticos ou as características culturais do estado. Isso gera uma piada interna de que o ES é só uma passagem entre o Rio e a Bahia. É uma pena, porque o estado tem uma identidade própria e riquíssima,
que merece muito mais destaque e reconhecimento do resto do Brasil. É o amor! Chegamos em Goiás, o berço da música sertaneja e o coração do agronegócio brasileiro. O ponto positivo é exatamente essa cultura forte e vibrante. Goiás exporta para todo o Brasil e para o mundo a música que embala corações partidos e festas de peão. A culinária também é um show à parte, com o empadão goiano, a pamonha e o pequi, para os fortes. Além disso, o estado tem belezas naturais incríveis, como a Chapada dos Veadeiros e as águas termais de Caldas Novas e Rio Quente. É um estado com uma alma sertaneja autêntica, um povo acolhedor e uma economia que pulsa no ritmo do campo. Agora, o ponto negativo. Meu amigo, se você não gosta de calor, passe longe de Goiás em certas épocas do ano. O calor goiano é algo de outro nível. É um calor seco, intenso, que parece que vai derreter o asfalto, seus sapatos e a sua alma. Em cidades como Goiânia, a baixa umidade do ar combinada com temperaturas que beiram os 40 graus torna a vida um desafio. Todo mundo vive em função do ar-condicionado. É aquele tipo de calor que te deixa mole, sem energia, e que só melhora com um mergulho nas águas de Caldas Novas, ou com uma chuva torrencial que, quando vem, geralmente vem com força total. Partindo para o Maranhão, um estado de uma beleza única e de contrastes marcantes. O ponto positivo é, sem sombra de dúvidas, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Gente, aquilo é uma das coisas mais espetaculares que a natureza já criou. Um deserto de dunas de areia branca que, na época das chuvas, se enche de lagoas de água doce, cristalina e morna. É um cenário surreal, de outro planeta. Além disso, a capital São Luís tem um centro histórico riquíssimo, com seus casarões coloniais de azulejos portugueses, patrimônio da humanidade. O Maranhão tem uma cultura fortíssima, com o bumba meu boi e o reggae sendo conhecida como a Jamaica brasileira. O ponto negativo, infelizmente, é um dos mais graves do Brasil: a extrema desigualdade social. O Maranhão, apesar de toda a sua riqueza cultural e natural, ostenta alguns dos piores indicadores sociais do país. A pobreza, o analfabetismo e a falta de infraestrutura básica ainda são realidades para uma grande parte da população, especialmente no interior. É um paradoxo doloroso ver um estado com um potencial turístico e cultural tão gigantesco, ainda preso em um ciclo de pobreza e concentração de renda nas mãos de poucas famílias políticas tradicionais. É um gigante que precisa urgentemente de mais oportunidades para o seu povo. Entrando no centro-oeste com força total, chegamos ao Mato Grosso, o gigante do agronegócio. O ponto positivo é exatamente esse: a potência econômica do estado. O Mato Grosso é o maior produtor de soja, milho e algodão do Brasil, além de ter um dos maiores rebanhos bovinos. É o estado que, literalmente, ajuda a alimentar o Brasil e o mundo. Essa força do campo impulsiona cidades, gera empregos e move bilhões na economia. Além disso, o estado abriga 3 biomas incríveis: Amazônia, Cerrado e Pantanal, com belezas naturais estonteantes como a Chapada dos Guimarães. É a prova de que a produção e a natureza podem, ou deveriam, andar juntas. O ponto negativo é justamente o lado sombrio dessa expansão do agronegócio: o desmatamento. O Mato Grosso é, infelizmente, um dos campeões de desmatamento e queimadas no Brasil. A expansão da fronteira agrícola muitas vezes acontece de forma predatória, ameaçando ecossistemas únicos como o Pantanal e a Amazônia. É um conflito constante entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Encontrar um equilíbrio sustentável é o maior desafio do Estado, para que a sua maior riqueza, a terra, não seja destruída em nome do lucro imediato. A conta desse desmatamento chega para todo o planeta. Seguindo no coração do Brasil, vamos para o Mato Grosso do Sul. O ponto positivo é um tesouro da biodiversidade mundial: o Pantanal.
A maior planície inundável do planeta é um santuário ecológico, lar de onças pintadas, tuiuius, capivaras, jacarés. A natureza ali é a protagonista, com paisagens que mudam radicalmente entre a seca e a cheia. Cidades como Bonito e Jardim complementam esse cenário com rios de águas absurdamente cristalinas, onde você pode flutuar ao lado de peixes gigantes. É um destino de ecoturismo de excelência, um exemplo de como explorar a natureza de forma consciente e sustentável. O ponto negativo, e isso é uma percepção sutil, é que o Mato Grosso do Sul, por ser um estado relativamente novo, foi desmembrado do Mato Grosso em 1977. Ainda parece estar construindo uma identidade cultural forte e unificada para o resto do Brasil. Muitas vezes, ele é confundido com o Irmão do Norte ou sua identidade fica muito restrita ao Pantanal e à música sertaneja que ele compartilha com Goiás e outros estados. Falta ao Mato Grosso do Sul mostrar para o Brasil suas outras facetas, sua culinária única, como a sopa paraguaia e o tereré, suas influências da fronteira. É um estado incrível que ainda precisa gritar um pouco mais alto para mostrar quem ele é. Uai, só! Chegamos em Minas Gerais, a terra do pão de queijo, do café e da prosa boa. O ponto positivo de Minas é algo que não se compra, a hospitalidade e a qualidade de vida. O mineiro te recebe como se você fosse da família, sempre com um cafezinho passado na hora e um pão de queijo quentinho. As cidades históricas como Ouro Preto, Tiradentes e Diamantina são um mergulho na história do Brasil, com uma arquitetura barroca deslumbrante. A culinária é, para muitos, a melhor do país. Minas é um estado que te abraça, que te acalma, um refúgio da correria das grandes metrópoles. O ponto negativo, e todo mineiro que viaja de carro vai concordar com uma dor na coluna, são as estradas. Apesar de ser um estado economicamente importantíssimo e de ter uma malha viária extensa, a qualidade de muitas rodovias, especialmente as que não são pedagiadas, deixa muito a desejar. São estradas sinuosas, com muitos buracos, falta de acostamento e tráfego intenso de caminhões. Viajar pelas belas paisagens de Minas pode se tornar uma aventura perigosa e cansativa. Para um estado com tanto potencial turístico e com uma logística de escoamento de produção tão vital, a melhoria das estradas é um clamor antigo e necessário. Égua, mano! Chegamos no Pará, um estado que é um universo em si mesmo. O ponto positivo é a sua cultura vibrante e autêntica, que é a mais pura expressão da Amazônia. A culinária paraense é uma explosão de sabores exóticos e deliciosos: açaí, o de verdade, o raiz, tacacá, maniçoba, pato no tucupi. O mercado Ver-o-Peso, em Belém, é uma síntese dessa riqueza. A música com o carimbó e o tecnobrega é contagiante. O Círio de Nazaré é uma das maiores manifestações religiosas do mundo. O Pará oferece uma imersão profunda em uma cultura única, forte e que não se parece com nenhuma outra no Brasil. O ponto negativo, no entanto, é a face violenta da Amazônia, os conflitos. O Pará é um palco histórico de disputas por terra, madeira e minérios. É um estado com altos índices de violência no campo, com assassinatos de ativistas ambientais, indígenas e pequenos agricultores. A grilagem de terras e a extração ilegal de recursos naturais criam um ambiente de velho oeste, onde a lei do mais forte muitas vezes prevalece. Essa violência é uma mancha triste na história de um estado tão rico e é o resultado direto da ausência do Estado e da cobiça desenfreada sobre as riquezas da floresta. A Rocha ao Nó. Estamos na Paraíba, terra de gente arretada e de um sol que racha. O ponto positivo da Paraíba é, sem dúvida, o maior São João do mundo, em Campina Grande. Durante 30 dias, a cidade se transforma em um arraial gigante, com shows, quadrilhas, comidas típicas e um forró que não para.
É uma festa que celebra a cultura nordestina em sua máxima potência. Além disso, a Paraíba tem um litoral belíssimo, com a Ponta dos Seixas em João Pessoa, o ponto mais oriental das Américas, e praias paradisíacas como Tambaba. É um estado com uma cultura popular riquíssima e um povo extremamente acolhedor. O ponto negativo é que, economicamente, a Paraíba ainda parece um pouco tímida em comparação com seus vizinhos Pernambuco e Ceará. Apesar de ter polos de tecnologia, como em Campina Grande, e um turismo em crescimento, o estado ainda enfrenta desafios para gerar mais empregos e desenvolver sua indústria e agronegócio de forma mais robusta. A economia ainda é muito dependente de repasses governamentais e do setor de serviços, faltando um dinamismo maior que possa elevar a renda e a qualidade de vida de forma mais ampla por todo o estado, especialmente no interior, que ainda sofre com a seca. Pia, chegamos no Paraná, um estado que mistura a força do campo com a organização europeia. O ponto positivo é a sua organização e planejamento. Curitiba, a capital, é referência mundial em transporte público e urbanismo. O estado como um todo é um gigante do agronegócio, com uma produção diversificada e altamente tecnológica. As Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, são uma das 7 maravilhas da natureza, um espetáculo de força e beleza. O Paraná é um estado próspero, com forte influência de imigrantes europeus, o que se reflete na arquitetura, na culinária e no jeito metódico de fazer as coisas. O ponto negativo, e isso é quase um meme nacional, é a fama do povo ser um pouco mais reservado. Especialmente em Curitiba, existe a lenda do gelo curitibano. As pessoas são mais fechadas, mais na sua, menos expansivas do que em outras partes do Brasil. Não é que sejam mal educadas, longe disso, mas a abordagem inicial pode ser mais fria e distante. Leva um tempo para quebrar o gelo e fazer amizades. Para quem vem de regiões mais quentes e extrovertidas do país, esse choque cultural pode ser grande, gerando uma sensação de solidão até se adaptar ao jeito paranaense de ser. Oxe, chegamos em Pernambuco, o Leão do Norte, um estado com uma autoestima que dá inveja. O ponto positivo é a sua efervescência cultural e histórica. Pernambuco tem um orgulho danado de sua história de lutas e revoluções. O frevo, o maracatu, os bonecos gigantes de Olinda no carnaval, é uma cultura pulsante e única. Recife é um polo de tecnologia, o Porto Digital, e um centro cultural vibrante. O interior tem a maior festa junina do mundo em Caruaru. Briga boa com Campina Grande. E claro, tem Fernando de Noronha, um paraíso ecológico que dispensa comentários. Pernambuco é intenso, orgulhoso e arretado. O ponto negativo, e esse é um problema bem específico e famoso, é a questão dos ataques de tubarão no litoral de Recife. Desde os anos 90, a construção do Porto de Suape alterou o ecossistema local, e os incidentes com tubarões se tornaram uma triste realidade nas praias urbanas da capital. Isso criou um clima de medo e afastou os banhistas de praias famosas como Boa Viagem. Apesar de todas as sinalizações e esforços de monitoramento, o risco existe e é uma mancha na imagem de um litoral que poderia ser muito mais aproveitado pela população local e pelos turistas. É um problema ambiental com consequências sociais e econômicas graves. Estamos agora no Piauí, um estado que guarda alguns dos segredos mais bem guardados do Brasil. O ponto positivo é sua riqueza arqueológica e natural surpreendente. O Parque Nacional da Serra da Capivara é patrimônio mundial da Unesco e abriga as pinturas rupestres mais antigas das Américas, uma prova de que o homem chegou aqui muito antes do que se imaginava. É um tesouro da história da humanidade. Além disso, o Piauí tem o único delta em mar aberto das Américas, o Delta do Parnaíba,
um labirinto de rios, dunas e ilhas de uma beleza selvagem e espetacular. O Piauí é um destino para quem busca aventura e história, longe do óbvio. O ponto negativo, e aqui a briga com Goiás é boa, é o calor. Se em Goiás o calor é intenso, no Piauí ele é lendário. Teresina, a capital, é conhecida como uma das cidades mais quentes do Brasil, com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 40 graus, criando uma sensação térmica de estar dentro de um forno. A região do BRO-Bró, setembro, outubro, novembro e dezembro, é famosa por ser quase inabitável para quem não está acostumado. Esse calor extremo, combinado com a baixa umidade, torna o dia a dia um desafio, e é um fator que, historicamente, também dificulta o desenvolvimento de certas atividades econômicas. Aí, meu irmão, chegamos na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. O ponto positivo é tão óbvio que é quase uma covardia, a beleza natural. O Rio de Janeiro é, possivelmente, a cidade mais bonita do mundo. A combinação de montanhas, floresta e mar é algo único. O Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, as praias de Copacabana e Ipanema. É um cartão postal vivo. A cidade respira cultura, com o samba, a bossa nova, o carnaval mais famoso do planeta. A energia do carioca, seu jeito leve e descontraído, completa o pacote. O Rio é uma celebração da vida, uma cidade que, apesar de todos os problemas, continua linda e inspiradora. O ponto negativo, e esse é o grande paradoxo do Rio, é a violência e a crise de segurança pública. É triste e revoltante que uma cidade com tanto potencial sofra tanto com a criminalidade, o tráfico de drogas e a violência policial. A sensação de insegurança é constante para os moradores que vivem em meio a tiroteios e assaltos. Essa questão afasta turistas, prejudica a economia e, o mais grave, ceifa vidas todos os dias. O Rio de Janeiro vive uma guerra não declarada que mancha sua beleza e causa um sofrimento imenso ao seu povo. É o contraste mais doloroso do Brasil. O paraíso e o inferno vivendo lado a lado. Vamos agora para o Rio Grande do Norte, o estado onde o vento faz a curva. O ponto positivo é a sua combinação de sol, praias e ventos. O RN tem algumas das praias mais bonitas do Nordeste, como Pipa, com suas falésias e golfinhos, e Maracajaú, com seus parrachos. A capital, Natal, é conhecida como a Cidade do Sol, por ter o maior número de dias ensolarados no ano. E os ventos? Eles não só refrescam, mas também transformam o estado em um dos maiores produtores de energia eólica do país. É um paraíso para turistas e para quem investe em energia limpa. O ponto negativo que impede o estado de decolar ainda mais é a infraestrutura. Fora dos principais polos turísticos, o RN ainda sofre com estradas precárias, saneamento básico deficiente e uma estrutura de serviços que poderia ser muito melhor. O potencial turístico de muitas praias e cidades do interior é subaproveitado por falta de acesso e de investimentos. Essa carência de infraestrutura acaba limitando o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida para a população, que não vive diretamente do turismo das áreas mais famosas. É um diamante bruto que precisa ser mais bem lapidado. Tchê! Descemos para o extremo sul do país, o Rio Grande do Sul. O ponto positivo é a sua cultura riquíssima e única. O gaúcho tem um orgulho imenso de suas tradições. O chimarrão, o churrasco, as roupas típicas, a música nativista. É quase um país à parte, com uma identidade muito forte, moldada pelas guerras e pela vida no Pampa. O estado tem paisagens incríveis, dos cânions de Cambará do Sul à Serra Gaúcha, com seu clima europeu e suas vinícolas. É um estado de gente trabalhadora, com uma economia forte e diversificada. O ponto negativo, e muitos gaúchos talvez não gostem de ouvir isso,
É um certo complexo de superioridade ou um bairrismo que às vezes passa do ponto. A piada de que o resto do Brasil é o resto do Brasil e o movimento separatista, o Sul é o meu país, refletem um sentimento que, por vezes, soa arrogante para o resto dos brasileiros. Essa identidade tão forte e esse orgulho das próprias raízes acabam criando um certo isolamento e uma dificuldade de se enxergar como parte integrante do Brasil. É um amor tão grande pelo seu estado que, às vezes, parece faltar espaço para amar o país como um todo. Subindo novamente para o norte, chegamos em Rondônia, um estado jovem e que cresceu no ritmo da estrada. O ponto positivo de Rondônia é ser uma terra de oportunidades. É um estado que foi, em grande parte, povoado por migrantes de todo o Brasil, especialmente do Sul e Sudeste, que foram em busca de terras e de uma vida nova. Essa mistura de gente criou uma cultura de trabalho e empreendedorismo. Rondônia é um importante produtor de café, gado e soja, e sua economia cresce a passos largos. É um estado que representa a coragem e a resiliência do povo brasileiro que desbravou a Amazônia. O ponto negativo é que, como muitas áreas de fronteira agrícola, Rondônia ainda enfrenta problemas de terra sem lei. O desmatamento, a grilagem de terras, o garimpo ilegal e os conflitos com populações indígenas são uma realidade dura. A BR-364, espinha dorsal do estado, é palco de muitos desses conflitos e também de uma logística complicada. A presença do estado ainda é fraca em muitas áreas, o que abre espaço para a criminalidade ambiental e a violência. É o desafio de conciliar o desenvolvimento econômico acelerado com a lei, a ordem e a preservação da floresta. Chegamos ao estado mais ao norte do Brasil, Roraima. O ponto positivo é uma das paisagens mais impressionantes do planeta, o Monte Roraima. Aquele lugar é mágico, um platô gigante que inspirou histórias como O Mundo Perdido. É um destino de trekking procurado por aventureiros do mundo todo. Roraima também tem uma imensa diversidade de paisagens, do lavrado, que é a savana amazônica, a floresta densa, e é o estado com a maior proporção de terras indígenas do Brasil, o que representa uma riqueza cultural imensurável. É um estado de uma beleza bruta e selvagem. O ponto negativo é o isolamento geográfico e econômico extremo. Roraima é o único estado que não está conectado ao sistema elétrico nacional, dependendo da instável energia vinda da Venezuela ou de termoelétricas caras e poluentes. A única ligação terrestre com o resto do Brasil é pela BR-174, uma estrada longa que atravessa a reserva indígena Waimiri-Atroari. Essa falta de integração dificulta tudo, encarece os produtos, limita o desenvolvimento e cria uma dependência externa perigosa. Recentemente, a crise migratória venezuelana adicionou uma camada extra de complexidade e desafio social para o estado. Tás tolo, guri? Estamos em Santa Catarina, um dos estados com a melhor qualidade de vida do Brasil. O ponto positivo é exatamente esse. Santa Catarina é um estado que funciona. Tem altos índices de desenvolvimento humano, educação e segurança. É um estado industrializado, com um agronegócio forte e um litoral com praias para todos os gostos, desde a badalada Balneário Camboriú até a mágica Florianópolis, a Ilha da Magia. A forte colonização alemã, italiana e açoriana deu ao estado uma cultura de trabalho, organização e cidades charmosíssimas, como Blumenau e Pomerode. É um lugar onde as coisas parecem dar certo. O ponto negativo é um lado muito sombrio e preocupante. Santa Catarina é, infelizmente, o epicentro de células neonazistas no Brasil. É o estado com o maior número de registros e apreensões de material de apologia ao nazismo. Essa realidade mancha a imagem do estado e da sua herança europeia.
É um problema grave, que não representa a maioria da população, claro, mas que existe, é persistente e precisa ser combatido com veemência. É um paradoxo assustador ver um Estado tão desenvolvido e organizado ser também o palco de uma ideologia tão abominável e atrasada. Chegamos em São Paulo, o estado que não para nunca. O ponto positivo é ser o motor econômico e cultural do Brasil. São Paulo tem de tudo, para todos, 24 horas por dia. A maior metrópole da América do Sul oferece as melhores oportunidades de emprego, os melhores restaurantes, os melhores shows, museus, teatros. É o centro financeiro, industrial e de inovação do país. Se algo acontece no Brasil, provavelmente acontece primeiro em São Paulo. É uma selva de pedra que acolhe gente do mundo inteiro e onde os sonhos podem, de fato, se tornar realidade. O ponto negativo é o custo que se paga por viver nessa locomotiva, o estresse. A vida em São Paulo, especialmente na capital, é uma corrida constante contra o relógio. O trânsito é caótico e pode consumir horas do seu dia. O custo de vida é altíssimo, especialmente moradia. A poluição, o barulho, a multidão, tudo isso gera um nível de estresse e ansiedade que é a marca registrada do paulistano. É uma vida de ritmo frenético que oferece muito, mas que também cobra um preço alto na saúde mental e na qualidade de vida. É a clássica relação de amor e ódio. Estamos no menor estado do Brasil, Sergipe, o pequeno gigante. O ponto positivo é ser um estado encantador e surpreendente. Sergipe tem uma orla em Aracaju que é considerada uma das mais bonitas e bem estruturadas do Brasil. Tem o Cânion do Xingó, no Rio São Francisco, uma paisagem monumental que se formou com a represa de Xingó. Tem cidades históricas charmosas como São Cristóvão, a quarta cidade mais antiga do Brasil. Sergipe é um estado acolhedor, com uma culinária deliciosa e um custo de vida mais acessível. É um resumo do que o Nordeste tem de melhor, em um formato compacto e fácil de explorar. O ponto negativo é muito parecido com o do Espírito Santo, a falta de destaque no cenário nacional. Por ser o menor estado, espremido entre os gigantes Bahia e Alagoas, Sergipe muitas vezes passa despercebido. Muita gente não sabe o que o estado tem a oferecer, quais são seus pontos turísticos ou sua relevância cultural. Essa invisibilidade faz com que seu enorme potencial turístico e econômico não seja plenamente explorado. Sergipe merece muito mais atenção e reconhecimento, porque é um estado que encanta todo mundo que se dá a chance de conhecê-lo. E para fechar nossa maratona, chegamos no mais novo estado brasileiro, o Tocantins. O ponto positivo é uma das joias do ecoturismo no Brasil, o Jalapão. Com seus fervedouros, nascentes de água que não te deixam afundar, dunas douradas e cachoeiras de água cristalina, o Jalapão é um destino único e de uma beleza selvagem. Tocantins é um estado de natureza exuberante, com o encontro dos biomas Cerrado e Amazônia, e rios gigantescos como o Araguaia e o Tocantins. A capital, Palmas, é a última cidade brasileira planejada do século XX, com um projeto urbanístico moderno e avenidas largas. O ponto negativo é que, por sua localização central e por ser cortado pela rodovia Belém-Brasília, o Tocantins muitas vezes é visto apenas como um estado de passagem. Muita gente só atravessa o estado em suas viagens entre o norte e o centro-sul, sem parar para conhecer suas belezas. A economia, muito baseada no agronegócio e no funcionalismo público, ainda busca uma maior diversificação. O desafio do Tocantins é se consolidar não apenas como um corredor logístico, mas como um destino final, mostrando para o Brasil e para o mundo que ele tem muito mais a oferecer do que apenas estradas. Ufa! E aí, galera? Sobreviveram? Que viagem, hein? Passamos por todos os 27 cantinhos do nosso país.
Eu sei que foi corrido e que eu certamente deixei de fora milhões de coisas incríveis. E talvez alguns perrengues também, de cada estado. Por isso, agora a bola está com vocês. Comenta aqui embaixo de qual estado você é e me diz o que eu acertei, o que eu esqueci. Qual é a maior joia e qual é o maior perrengue da sua terra, na sua opinião? Eu quero muito ler os comentários de vocês e aprender mais sobre cada lugar através dos olhos de quem vive lá. Bora transformar os comentários no maior guia de curiosidades do Brasil. A grande verdade depois dessa jornada é que não existe estado melhor ou pior. Cada um tem suas dores e suas delícias, suas lutas e suas glórias. E é justamente essa mistura maluca, essa diversidade de sotaques, de comidas, de paisagens, de culturas e de gente que faz o Brasil ser esse país absolutamente fantástico. Do Oiapoque ao Chuí, somos um povo só, unido por essa identidade complexa e maravilhosa. Temos que ter orgulho de cada pedacinho desse mapa e lutar para que os pontos negativos de cada lugar um dia se tornem apenas uma lembrança do passado. Muito, mas muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo gigantesco. Sério, vocês são incríveis. Se você curtiu essa viagem, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal, porque deu um trabalho absurdo fazer essa pesquisa. E o mais importante, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima, pessoal. Um abraço e valeu!